Luciano Heng acordava todos os dias às 5:30 da manhã. Religiosamente. Não por obrigação, mas por hábito. O dono da van, sempre com a camisa verde e amarela, sempre com pressa, sempre de olhos atentos ao futuro, gostava de dizer que o Brasil era um país que dormia demais. Enquanto uns descansam, outros constroem o amanhã, ele repetia para si mesmo diante do espelho, como um mantra. Seus dias eram repletos de reuniões, decisões, viagens e, principalmente, uma sensação constante de estar onde deveria estar. Ao menos era o que pensava. Mas naquela primeira semana de maio de 2024, algo começou a sair do eixo. Os noticiários começaram a falar com mais frequência sobre uma frente fria se aproximando do sul do país. Nada incomum. É só mais uma chuvarada, pensava. Luciano estava em Brusque, Santa Catarina, em sua casa ampla e silenciosa. Os filhos adultos, ocupados com suas vidas. Os amigos, espalhados pelo Brasil. Ele tinha seu círculo próximo, sua equipe, seus compromissos. Mas quando o dia se encerrava, era só o som do relógio e o eco dos próprios pensamentos. Aos olhos de quem via de fora, ele era um homem realizado. Mas havia dias em que ele sentia uma estranha sensação de vazio. Não era tristeza. Era algo diferente. Como se tivesse se afastado demais da essência das coisas. Como se as placas das lojas, os números dos lucros e os sorrisos nos comerciais não fossem mais suficientes. Mas como todos os empresários de sucesso que aprenderam a engolir o silêncio com trabalho, ele apenas seguia. Afinal, o Brasil não para. Foi na quinta-feira à noite que os primeiros vídeos começaram a circular. Imagens de ruas alagadas em cidades pequenas do interior do Rio Grande do Sul. Em poucos segundos de vídeo, viam-se carros boiando, famílias em cima de telhados, e um senhor tentando salvar seu cachorro com uma corda amarrada na cintura. Luciano viu aquilo no celular, enquanto esperava o embarque em um voo para São Paulo. A sala VIP estava cheia, mas ele sentia como se todos ali estivessem distraídos demais com seus próprios mundos. Ele ampliou o vídeo. A legenda dizia: "Estamos perdendo tudo. Deus, nos ajude." No dia seguinte, a situação havia piorado. E muito. As manchetes já falavam em cidades inteiras evacuadas, milhares de pessoas desabrigadas e, tragicamente, os primeiros mortos. O número que aparecia em letras grandes nos sites era 17. 17 pessoas. Mortas pela água, pela chuva, pela ausência de estrutura, pelo abandono histórico das pequenas cidades do sul. O que começou como uma chuva virou uma calamidade. E Luciano começou a perceber que aquilo não era apenas mais uma notícia. Havia algo diferente naquela tragédia. Talvez fosse o rosto da mulher que apareceu em uma entrevista ao vivo. Ela dizia: "A água levou minha casa, meus vizinhos, só me restou Deus." Ele pausou o vídeo. Voltou. Assistiu de novo. A mulher tremia, mas seus olhos estavam serenos. E aquilo o inquietou profundamente. No sábado pela manhã, a tragédia já era manchete internacional. Mais de 1,5 milhão de pessoas afetadas. Cidades como Canoas, São Leopoldo, Lajeado e Roca Salles estavam em colapso. Luciano se viu parado na frente da televisão, de pé, sem camisa, segurando uma xícara de café que esfriava na mão. A repórter falava em tom urgente. A câmera tremia com a força do vento. Ao fundo, uma igreja quase submersa mostrava só a cruz do telhado, como se estivesse prestes a afundar também. E então, algo o atingiu. Não fisicamente, mas internamente. Uma lembrança. Um sentimento antigo que ele não acessava havia anos. Era como uma voz antiga dentro dele dizendo: "Isso não é só uma tragédia. Isso é um chamado." Ele tentou ignorar. Tomou banho, vestiu sua roupa padrão, calça jeans, camisa verde-amarela, tênis branco. Mas tudo parecia fora de lugar. A agenda do dia, os compromissos, os relatórios. Nada fazia sentido enquanto ele via famílias perdendo tudo. Foi então que ele teve a ideia de ligar para seus gerentes. Mandou mensagens para as filiais do Sul. Pediu levantamento de doações, fretes, caminhões. Queria ajudar. Era o mínimo que podia fazer. Mas, por algum motivo, aquele mínimo parecia insuficiente. Aquele sentimento de desconexão, que já habitava silenciosamente seus dias, começava a crescer. E pela primeira vez em muitos anos, Luciano Heng sentiu medo.
Não das águas, mas de estar desperdiçando o tempo que ainda lhe restava. A noite caiu e o céu parecia chorar pelo sul. Luciano tentava dormir, mas o sono não vinha. A cada nova notificação, uma nova imagem de desespero chegava. Uma mulher com 2 filhos pequenos em um barco improvisado. Um homem que chorava ao lado de seu cachorro morto. Crianças em ginásios frios, sem saber se viriam seus pais novamente. Às 2h43 da madrugada, ele acordou suando. O quarto estava escuro, mas ele sentia algo estranho no ar. Não havia som, nem da chuva, nem do vento. Um silêncio profundo, quase opressor. Ele se levantou, descalço, e foi até a varanda. O céu estava coberto de nuvens, mas por uma brecha ele viu a lua. Uma lua pálida, quase envergonhada. E foi então que sentiu. Não era um som, não era uma imagem. Era uma presença, algo inexplicável. Como se o tempo tivesse parado. Como se todo o universo estivesse ali, olhando para ele. E então, em sua mente, uma frase surgiu. Clara, direta, implacável. Sua mente, uma frase surgiu. Clara, direta, implacável. Levante. Há algo que você precisa ver. Luciano recuou, assustado. Sentou-se no chão da varanda, com o coração acelerado. Ele não sabia se estava sonhando, se era sua mente, o cansaço ou algo maior. Mas pela primeira vez em muitos anos, ele orou, sem saber as palavras, sem saber o que pedir. Ele apenas disse, baixinho: se for o Senhor, me mostre o que devo fazer. E o silêncio, antes opressor, agora parecia cheio de sentido. Luciano permaneceu ali, ajoelhado, por mais tempo do que conseguiu contar. O chão frio da varanda não importava. O tempo parecia suspenso. Ele sentia o coração bater com uma força que não era física, mas emocional. Como se cada batida estivesse limpando anos de pressa, soberba e ruídos interiores. Pela primeira vez em décadas, ele sentia que não era ele quem estava no comando. E, estranhamente, isso não o apavorava. Havia uma humildade forçada naquele instante. O tipo de humildade que só vem quando todas as certezas desabam. Como há de alguém que, mesmo bilionário, se vê impotente diante de uma mãe com filho nos braços, presa em cima de um telhado prestes a ruir. Luciano era um homem de fé nos papéis. Ajudava igrejas, financiava causas cristãs, mantinha o nome de Deus em suas falas públicas. Mas ali, sozinho, percebeu que fazia muito tempo que não falava com ele de verdade. A oração saiu sem ensaio. Não havia discurso, nem palavras bonitas. Era apenas ele, um homem falho, pedindo direção a uma força que não podia ver, mas que de algum modo sentia com mais clareza do que nunca. Chorou em silêncio. Um choro que começou tímido, mas logo tomou conta de todo o seu corpo. Como se estivesse lavando a alma com algo mais forte que qualquer enchente, o arrependimento. Ali, naquela varanda silenciosa de Santa Catarina, começou a nascer uma mudança. Não daquelas que se vê no jornal, mas daquelas que brotam em silêncio dentro de um coração inquieto. Luciano não sabia ainda o que faria, mas sabia que não podia seguir ignorando o chamado. Sabia que, por algum motivo, Deus o havia acordado. E quando Deus acorda alguém, é porque algo precisa ser feito, e com urgência. Na manhã seguinte, ele mal tomou café. Ligou para seu motorista e pediu o carro. Disse apenas: "Vamos para o sul." O homem, surpreso, perguntou se havia alguma agenda especial. Luciano respondeu com um sorriso enigmático: "Não é trabalho, é missão." Durante o trajeto, enquanto observava a estrada molhada e o céu cinzento, Luciano sentiu como se estivesse cruzando uma fronteira invisível. Como se cada quilômetro levasse não apenas para uma região em crise, mas para dentro de si mesmo. Ligou o rádio. Estações locais informavam o caos. Pontes interditadas, bairros inteiros isolados, falta de luz, de água, de esperança. Foi quando seu celular vibrou. Era uma mensagem de voz. Um número desconhecido. Por instinto, ele deu play. "Seu Luciano, meu nome é Vera. Eu sou da cidade de Estrela. A água levou minha casa. Mas eu queria te agradecer. A van mandou cobertores, e eles chegaram ontem.
Foi a única noite que consegui dormir um pouco. Não sei se o senhor vai ouvir isso, mas... Deus te abençoe. Ele ficou imóvel por alguns segundos. Aquela voz era a confirmação de tudo o que sentirá na madrugada anterior. Aquela mulher, que ele jamais conheceu, estava sendo usada como instrumento de algo maior. Era como se Deus estivesse sussurrando: continue, você está no caminho. No banco de trás, sua assistente sugeriu um helicóptero para facilitar o deslocamento. Luciano recusou. Ele queria ver as estradas alagadas. Queria sentir na pele o peso do que estava acontecendo. Ele não estava indo como empresário. Estava indo como servo. E ali, em silêncio, ele fez uma promessa para si mesmo. Não voltaria até ter feito tudo o que podia com as mãos, os pés e o coração. Luciano chegou a Lajeado no início da tarde. O que viu o deixou sem palavras. A cidade estava coberta por um manto de dor. Não havia sorrisos. As pessoas caminhavam como quem carrega um peso invisível. Não era apenas a perda de bens. Era a perda de certezas, de rotinas, de histórias construídas com suor ao longo de uma vida inteira. Ele caminhou entre os abrigos, sentindo os olhos curiosos e desconfiados sobre si. É o dono da van, sussurravam. Mas ele não falava. Apenas andava. Cumprimentava. Ouvia. Abraçava. No terceiro abrigo, uma senhora o reconheceu. Chamava-se Dona Júlia. 79 anos. Ela havia perdido tudo: casa, móveis, álbuns de fotos, até o terço que herdou da mãe. Mas quando viu Luciano, ela não perguntou sobre dinheiro, nem sobre doações. Ela apenas disse: eu pedi a Deus para mandar alguém. Não precisa ser santo, só precisa ouvir. Aquelas palavras o quebraram por dentro. Porque ele sabia. Aquela senhora nem imaginava o quanto ele tinha ouvido. O quanto aquela madrugada solitária o transformou. O quanto ele se sentia menos empresário e mais humano a cada gesto simples que presenciava. Uma criança brincando com um copo vazio. Um homem improvisando um varal com fios de energia cortados. Uma jovem dividindo seu único cobertor com um cachorro. Era como se Deus lhe mostrasse, em cada cena, o que realmente importava. E pela primeira vez na vida, ele entendeu que sua missão nunca foi abrir lojas. Foi abrir caminhos. Caminhos de socorro, de escuta, de presença. Na dor, havia um propósito. E ele estava disposto a cumpri-lo, mesmo sem entender tudo ainda. No dia seguinte, Luciano reuniu sua equipe. Não em uma sala de reuniões, mas em uma quadra escolar improvisada como abrigo. Pediu que todos os caminhões disponíveis fossem direcionados ao sul. Pediu que as lojas virassem centros de arrecadação e que cada gerente se tornasse um ponto de luz. Se é verdade que temos tanto, é nossa obrigação dar tudo o que podemos, disse, com os olhos marejados. As pessoas ao redor ouviam em silêncio. Aquelas palavras não vinham do mesmo homem dos outdoors. Vinham de alguém que havia sido tocado por algo maior. Alguém que finalmente parou de tentar entender Deus e decidiu apenas obedecer. E então, algo estranho aconteceu. Ao entrar em uma área mais isolada, onde poucas equipes de resgate haviam chegado, Luciano viu um menino sozinho, sentado sobre uma laje úmida. Tinha no máximo 7 anos. Estava sujo, com os olhos perdidos no horizonte. Quando o carro parou, ele olhou fixamente para Luciano e disse: "Você veio." Luciano gelou. Não conseguia entender. O menino repetiu: "Você veio. Ele falou que você viria." "Quem falou?" Luciano perguntou. "O homem da luz. Ontem à noite. Ele falou assim: amanhã vem um homem com roupa de bandeira. Ele vai te escutar." O silêncio tomou conta da rua. Luciano desceu do carro, ajoelhou diante da criança e chorou. Não havia mais dúvidas. Aquela viagem não era uma decisão de última hora. Era um chamado. E ele havia respondido. Nos dias que seguiram, Luciano se recusou a voltar para casa. Dormia pouco, comia quando lembrava. Andava de abrigo em abrigo, de cidade em cidade, acompanhado de sua equipe, que já não era mais apenas a equipe da van, mas uma espécie de mini-exército de voluntários com crachás improvisados e olhos cansados. Eles não vendiam produtos. Entregavam mantas, ouvidos, mãos. Entregavam presença.
Ele viu o chão dos ginásios coberto por colchões finos e cobertores doados. Viu crianças com tosse, mães sem leite, idosos sem remédios. Viu voluntários exaustos, soldados dormindo sentados, padres distribuindo orações junto a pacotes de bolacha. Mas o que mais lhe chamou a atenção não foram as lágrimas. Foram os silêncios. O silêncio de quem perdeu a fé, ou estava à beira de perder. O silêncio de quem se pergunta: será que Deus me esqueceu? Certa manhã, em um galpão de Santa Maria, Luciano encontrou um jovem pai com 3 filhos. O mais novo não falava desde que viu a água entrar em casa pela porta da frente. O homem o abraçava como se tentasse impedir o tempo de levá-lo também. Luciano se ajoelhou e, pela primeira vez, não perguntou o que vocês precisam. Ele apenas disse: eu vim porque sonhei com vocês. O homem não entendeu de imediato, mas ao ver os olhos de Luciano marejados, ele começou a chorar também. Era como se a dor fosse uma língua universal, que dispensasse explicações. Os dois se abraçaram, longamente, sem saber que, naquele gesto, um estava salvando o outro. Em uma tarde cinzenta e fria, Luciano foi chamado por voluntários para acompanhar o resgate de uma senhora presa no 2º andar de um prédio antigo, em Cruzeiro do Sul. As águas haviam recuado, mas os acessos estavam comprometidos. Ele insistiu em ir junto. Subiu com dificuldade os degraus escorregadios e encontrou, no fim do corredor, uma mulher de aproximadamente 85 anos, sentada numa cadeira, com uma Bíblia aberta no colo. Quando ele entrou no quarto, ela sorriu. Demorou, meu filho, mas chegou. Luciano parou. Aquilo não podia ser coincidência. Ele sentou ao lado dela. Ela estendeu a mão e segurou a dele com firmeza. Sabe, desde que meu marido morreu, eu converso com Deus todos os dias. Ontem eu perguntei se ele ainda escutava. E ele disse: amanhã mando alguém com o coração transformado. Vai doer um pouco, mas vai curar muita gente. Ponto. Luciano não conseguia conter o choro. Sentiu-se pequeno. Sentiu-se instrumento. Era como se todas as peças estivessem se encaixando, e ele, que passou a vida tentando controlar tudo, finalmente entendia que havia algo maior movendo tudo por trás. Antes de sair, a senhora segurou seu rosto com as 2 mãos e disse: você não veio salvar lojas. Você veio salvar almas. E naquele instante, uma frase martelou forte dentro de si: eu te acordei, porque muitos dormem. A tragédia, com o tempo, começou a dar espaço à reconstrução. Equipes organizavam centros de triagem, caminhões trafegavam com doações e cidades inteiras começavam a respirar, ainda que com dificuldade. Mas havia algo que não se podia carregar em caminhões: a fé. Luciano, sem querer, tornou-se símbolo de algo diferente. Não o empresário da camisa verde e amarela, mas o homem que apareceu quando tudo parecia perdido. Ele não discursava. Ele escutava. Passava horas conversando com desconhecidos. Segurava mãos, ouvia histórias, orava com pessoas que sequer tinham religião. Num domingo, uma igreja improvisada embaixo de uma lona recebeu centenas de pessoas. Luciano foi convidado a dizer algo. Ele hesitou, mas subiu. Respirou fundo e disse, sem microfone: eu construí uma vida vendendo coisas. E hoje, descobri que nada disso vale sem gente, sem alma, sem amor. Eu não sou pastor, não sou santo, mas eu ouvi Deus. E ele não grita, ele sussurra. E quando ele fala, é para você agir. O silêncio que se seguiu foi profundo. As pessoas não aplaudiram, apenas choraram. Ele desceu do palanque improvisado e abraçou um senhor de boné azul que não conseguia parar de tremer. Era como se naquele momento, todos ali compreendessem que estavam juntos, não apenas pela tragédia, mas pela chance de recomeçar. E Luciano entendeu: fé não é uma ideia, é uma ponte entre almas quebradas. Na última noite antes de voltar para Brusque, Luciano decidiu caminhar sozinho até o rio. O nível da água havia baixado, mas o cheiro da lama ainda impregnava o ar. Ele se sentou numa pedra e olhou para o céu. Estava limpo. As estrelas finalmente reapareciam. Ali, no silêncio da madrugada, ele voltou àquela pergunta que o acompanhava desde a varanda: o que o Senhor quer de mim? E a resposta não veio em voz audível. Não veio em sonhos.
Veio como uma certeza silenciosa que brotou no fundo do peito. Continue. Enquanto houver dor, haverá missão. Luciano se levantou, respirou fundo e olhou para o horizonte. Sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Sabia que, dali em diante, não seria lembrado apenas como dono de uma das maiores redes varejistas do país, mas como o homem que um dia ouviu Deus no meio de uma tragédia e respondeu não com palavras, mas com passos. Antes de entrar no carro que o levaria de volta, ele escreveu em um pedaço de papel e entregou para um voluntário local. No papel, uma frase simples: a fé começa quando a gente para de fugir. E enquanto o carro sumia na estrada molhada, ficava a impressão de que, naquela catástrofe, o Brasil havia testemunhado mais do que perdas. Tinha testemunhado um milagre silencioso. Um homem foi chamado. E ele ouviu.